Começando agora mais um Pod Coffee, hoje em ritmo esportivo, isso mesmo, a minha camisa aqui do Barça, vinda diretamente de Barcelona e doada, cedida pela minha amiga Esther Linhares, que deve estar ao vivo agora acompanhando a gente do outro lado do oceano, porque hoje o programa será esportivo, mas não deixaremos de refletir sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que hoje eu, você, Jamal e todos que estão aqui darão muitas risadas, até porque o nosso programa é alegre, tem alegria, tem leveza, tem reverência, mas tem muita seriedade quando falamos da palavra de Deus. Portanto, você que está aí, não saia, é a hora de você preparar o seu café, o seu suco, o seu chá gelado e voltar para nos acompanhar nesses 30 minutos que temos pela frente de muita alegria e de muita palavra de Deus. Aos nossos apoiadores, o nosso muito obrigado de sempre. No Market nos enchendo aqui dos snacks, um biscoitinho que tá uma delícia, esse salgadinho aqui, um suquinho de laranja. Tá bom o suco, Jamal? Manda mais suco, gente, manda no Market, manda. Cafezinho aqui, tá trincando, tá muito bom. Cedidos pela No Market, que tem colocado mini mercados dentro de condomínios e isso tem facilitado a vida de muita gente. Para você que mora em condomínio, faça agora mesmo contato e indique para o síndico, leve para tua casa, para o teu condomínio, que vai ser uma grande bênção, tá bom? E a nossa produção que tá on aqui, o Andra Renata, ela tem feito esse cafezinho que tá uma beleza, uma delícia, muito bom, e tem nos ajudado aqui em toda a produção, é óbvio, né, Jamalzinho? Ela tem dado um trampinho legal aqui, viu? Deus é bom, né? Deus é generoso. Tem sido generoso conosco, né? A Renatinha, que passou por aqui também hoje, tem nos ajudado aqui toda a pauta, Eita, isso aqui eu não contava. Mas está de longe hoje nos acompanhando, Jamal e todo mundo que tem nos ajudado bem de perto. O programa tá incrível hoje, é o tempo de você ir lá e voltar e eu te espero agora. Voltamos agora sim, direto e reto pra valer. Eu aqui todo clima esportivo, perdi uns quilinhos, viu, meu convidado? De um ano pra cá, um pouquinho mais de um ano, desde que esse homem chegou na minha vida e mudou a minha história. Falo dele, Jesus de Nazaré, que mudou a minha vida alguns anos atrás, né? Alguns acharam que foi outra pessoa, mas foi ele, foi Jesus Cristo de Nazaré. E hoje, Jamal, nós temos um convidado vindo diretamente da República das Alagoas, terra santa, terra boa, terra do mar mais azul que eu vi em toda a minha vida e que tive recentemente lá em uma segunda lua de mel com Dona Belinha. E foi bom, foi muito bom. César Fontes, treinador, dançarino, coach de grandes personalidades do mundo do esporte, está aqui conosco hoje para falarmos sobre assuntos referentes à palavra de Deus, histórias de viagens missionárias, porque é um missionário, tem rodado o mundo todo. Receba aí com muita alegria e com muito barulho, César Fontes. Cezinha tá na área, ele tá aqui, papai, fala tu. E aí, pai? Ô, meu pai, de volta, hein? Coisa boa estar aqui com você. De volta à Terra Santa, por que de volta? O pessoal não sabe. Não, de volta à Terra Santa aqui para passar a Semana Santa. Então, mas por quê? Porque você morou aqui, saiu, tá? Explica aí, a galera não sabe. Morei aqui um ano, né? E tive que voltar para Maceió para cuidar do meu pai e da minha mãe. E foi uma viagem muito boa, voltei para Maceió de Fusca, então passei em 7 cidades até chegar em Maceió. 3.000 km. 4.100. 4.100? Você estava igual o povo no Egito rodando? Não, eu fui... Porque quando você chega na Bahia, parece que não acaba o Brasil. A Bahia demora para você atravessar. A Bahia é grande. Bahia é grande. Mas eu cheguei. Fusca foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mas eu fiquei sabendo que teve uma paradinha ali em
ali na Bahia mesmo, né? Que você ia dormir numa grande pousada, não sei se Ilhéus. Foi isso aí mesmo? Foi, um pastor amigo nosso tinha falado com outro pastor em Ilhéus, só está tudo certo, então você vai chegar lá, vai ficar aí. Me deu a localização e saí de Porto Seguro, porque o pastor Elísio deixou lá já um lugar para mim, saí de Porto Seguro e fui para Ilhéus. E fui, uma coisa de louco, e pensando, né? Que lugar é esse que eu vou, né? Meu Deus do céu, vou ser recebido, né? Uma família grande, Parará, que recebe missionários do Brasil, do mundo todo. E teve uma parte, Ximenes, que eu estava passando numa parte boa de Ilhéus e comecei a passar em umas mansões e disse, ô Senhor, obrigado, aqui. Senhor. E o GPS, olhar para o GPS, e foi mais na frente um pouquinho, e foi acabando as casas boas, e começou a entrar num lugar legal, e comecei a subir o morro, Ximenes. As casas não tinham reboco, não tinha nada, o negócio era punk. Eu subi no morro. Era vila. Cheguei lá em cima, mas lá em cima mesmo. Já escuro, já estava noite. Já estava de noite aqui, eu olhei aqui para o GPS, era o local, e eu olhava o número, não batia. Aí me deu um desespero, porque eu estava olhando a cidade de Ilhéus ali de cima, mas eu não entendia que lugar era aquele. Aí liguei para o pastor, meu amigo, e aí, papai, como é que é? Estou aqui, aí daqui a pouco ele lembrou, olha, não era Porto Seguro, não era Ilhéus, era Porto Seguro, a casa dele. Ô, gente. E ele tinha colocado no celular dele Ilhéus, esse pastor, e era de Porto Seguro. Aí entrou o desespero, por quê? Eu tinha que descer, né? Tinha quase meia tonelada no Fusca, tinha muita coisa no Fusca. E comecei a descer, e no meio do morro lá, uma criança disse, eu nunca tinha visto um carro desse aqui dentro. Aí está subindo um Passat antigo com 6 homens dentro, eu disse... Perdi. Foi ruim. E o nego começou a descer, eu disse, o Fusca eu não entrego, e nada que tem dentro. Eu vou-se embora, e desci. Cheguei no posto, aperreado, e respirei, liguei de novo para o pastor, agradecendo. E ele disse, arrumei uma pousada para você. Aí quando eu olhei para a pousada, 60 km daquele local. E foi melhor. Foi quase bom. Em Maceió já. Quase. E eu fui para o destino que ele tinha me dado. Está aqui o GPS, sua vaga já está lá, é um chalé. E eu fui. E eu passei tantas praias, Chimenez, que eu pensei que vai acabar as praias. E a pousada não chega. Não chegava, mas chegou ela. Era um portão grande, era um portão que, na verdade, não tinha um portão, tinha uma abertura grande e não tinha um portão, dá para fechar, né? Não fechava. Eu já fiquei assustado, né? Meu Fusca, a única coisa que eu tenho, e tudo que estava dentro dele, era que eu estava olhando para Maceió para tentar. Aí foi bom, porque 5 horas da tarde faltou energia nesse local. E tinha os mosquitos, que era o tamanho de um besouro. O tamanho do besouro. O ventilador parou. Não dava para carregar o celular, não dava para carregar a caixa de som, não dava para carregar o computador. E a energia voltou 2 da manhã. Mas já estava todo marcado. Mosquito. Meu Deus. Isso estava só em Ilhéus ainda. E eu perguntando, pela frente. E eu estava perguntando para Deus se aquilo dali já estava, se era aquilo mesmo para mim. Fazia parte da aprovação. Ali fazia parte do processo. Porque eu queria. Nós não vamos terminar esse programa hoje, não vamos terminar. Foi bom, Chimenez, foi bom porque assim eu aprendi. O que você aprendeu? Qual é a maior lição? Que devemos confiar só em Deus. Opa! Só nele. É isso. Nele, em homem nenhum. Em nenhum homem, só nele. E eu entendi o que Deus queria para mim. Olha só. Você queria um lugar melhor, queria uma mansão. Mas ele já sabia de tudo que eu já tinha passado nas minhas viagens, mas ele disse, eu quero ver agora. Um lugar assustador, não tinha um portão para fechar, porque tinha uma coisa que eu gostava, que eu gosto do meu Fusca. Ele disse, olha só, e não tinha como tirar as coisas do Fusca? Não tinha como tirar, tinha que ficar. E para entender aquilo ali, meu chalé ficou muito longe. E eu fiquei muito preocupada. E quando eu saí dali de manhãzinha, logo cedo, eu disse, agradeci a Deus, ó Senhor. Voltou 2 horas da manhã, tá? Mas voltou na hora que eu já estava
Para, senhor, chega de brincadeira. Eu já não aguento mais esse negócio aqui. Se é para passar isso, eu vou passar, mas Esse teste já foi longe demais. E foi bom, Chimenez, porque eu entendi mesmo. Eu tenho que confiar em Deus, só nele. É isso. Olha só o que diz o primeiro verso do capítulo 27 aqui de Provérbios. Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Eu acho que tem a ver com isso aí que você está dizendo. A gente se precipita, inclusive nos nossos pensamentos, em eu acho que o meu amigo conseguiu uma baita de uma pousada, de um hotel 5 estrelas para mim, e eu vou me relaxando, confortando, achando que vai ser tudo jóia, e chega na hora, Deus vem e diz para nós, você não sabe nem o que o aguarda no dia seguinte? Por que está assim, com a expectativa lá no alto? Acho que uma outra boa lição é não pôr as nossas expectativas lá no alto precipitadamente, certo? Deu para pegar essa liçãozinha aí, né? Porque eu tinha vivido antes de chegar lá coisas incríveis. Passei em Macaé, Campo de Goitacazes. Isso já era que dia? Qual era o dia de viagem? Já era quinto dia, sexto dia? Sexto dia. Porque de Ilhéus eu ia para Salvador, de Salvador eu ia para Maceió. Já acabava. Foi no sexto dia. Porque eu ia chegar no Jodi eu ia chegar no outro dia eu já ia embora. E o que eu passei antes foi maravilhoso. Macaé, Vila Velha, era só lugares. E é isso aí mesmo, o que Deus queria mesmo era... Agora, você conseguiu tudo isso aí, essa passagem em todos esses lugares, porque tem amigos. Sim. Porque tem amigos. Quando não temos essa boa relação, talvez fosse muito pior, mais difícil, né? Fosse muito mais difícil ter conseguido parar em todos esses lugares, com êxito, ser recebido com churrasquinho lá em Macaé, passar em Goitacazes, dar treino, só consegue por conta dos relacionamentos. O Salomão, que escreve a maioria dos provérbios, ele deixou aqui conselhos para toda a vida, para todas as áreas da vida, como essa aqui de ser precipitado com o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas outra coisa muito legal que tem a ver com isso assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, certo? Um bom perfume, um bom creme, ele acaba gerando prazer para os nossos sentidos. Da mesma forma, a doce amizade refresca a alma. Ao longo desses anos aí, Cezinha, dá para dizer que as amizades refrescam a alma? Você tem amigos espalhados pelo Brasil? Deu para sentir isso aí? Eu antes de tudo acontecer, antes de conhecer a Deus, eu só confiava mesmo no dinheiro que eu ganhava nas academias. Era o que eu trabalhava e o que entrava para sustentar. E quando eu conheci essa coisa de Deus estar na frente de tudo, ser treinado pela colisão, ser treinado pelo João, ser treinado por você, eu entendi uma coisa, Chimenez. Porque todas as minhas viagens eu sempre fui liso. Eu só fui com a passagem comprada. Liso é sem dinheiro, tá, pessoal? É sem nada. E eu fiz verdadeiros amigos que têm um prazer de me receber, prazer de querer estar comigo, prazer de me escutar, querer escutar as minhas histórias, do que eu já vivi, do que eu já passei. E essas 7 cidades que eu passei, esses 7 lugares que eu passei, foi incrível. Eu fui tratado e fui mimado por amigos que eu nunca dei um presente. Aonde eu fui, eu nunca dei presente para ninguém. A gente só foi treinado junto, a gente conviveu. E o relacionamento eu digo que é a base de tudo. Relacionamento no casamento, relacionamento na igreja, relacionamento no trabalho. Isso faz a diferença em tudo. E eu fiz os meus relacionamentos, depois que eu conheci a Cristo, de uma forma espetacular. E eu vi que as pessoas não chegavam em mim porque eu era irmão do Johnson. As pessoas chegavam em mim porque eu era o César Fontes. E eu cheguei com a minha cara, eu cheguei com a minha vontade, o amor que eu tinha de servir o próximo. E por isso que eu fui recebido pelos meus amigos. Os relacionamentos do reino, né? Isso aí são relacionamentos do reino. Porque fora do reino de Deus, a gente tem uns colegas que vendem a gente, que abandonam a gente, que joga a gente pro alto, que deixa na furada, no apuro. Quando você
pede, não tem. Quando você bate na porta, a porta não abre. Mas Os amigos do reino é diferente. E Ximenes, essa coisa dos amigos do reino é impressionante. A gente teve uma pandemia, no início da pandemia, eu vi quem de fato eram os meus amigos do reino. Quem de verdade? Porque eu parei de trabalhar. Eu não podia trabalhar na praia, eu não podia trabalhar na academia, eu podia trabalhar em lugar nenhum. E comecei a fazer umas lives e fui abençoado. Era um negócio de louco assim, sabe? E Deus se fez presente em todas as minhas lives, com as pessoas que Ele me deu. Porque não fui eu, foi Ele. Eu ia para os lugares, conhecia as pessoas começavam a ter um relacionamento comigo. E por isso que eu fui para onde eu fui, né? Por causa dos meus amigos, porque o que Deus me deu para mim, né? O relacionamento. Hoje dá para chegar em qualquer lugar do Brasil e ser bem recebido. Qualquer lugar do Brasil. Eu em qualquer lugar do mundo. Eu também. Tem alguns lugares do mundo que eu Por posso... falar em mundo, Jamalzinho, olha só. Em qualquer lugar também eu consigo Olha ir só, também. inclusive na Turquia, né? Amigos do reino, né? A gente viajou uma vez juntos para uma expedição em País de Gales, Espanha e Jordânia. Em Amã. E Amã. E aí o nosso irmão, o que está na minha frente, ele, como já disse aqui, sempre viajou liso, né? E liso é sem dinheiro, Sempre. sem um conto furado. Sempre. Ele, no aeroporto da Turquia, fazendo uma conexão para chegar em Amã, eu olhei para ele de lado assim, não sei se vocês lembram, gente, do Aparício, dos Trapalhões, lembra? Aquela voz que vinha do céu assim, estava o Didi sentado no banco e aquela voz dizia: Aparício, vida dura, hein, Aparício? O Aparício olhava para cima. Eu me deparei com um Aparício. E eu perguntei: Cezinha, tá tudo bem? Quer alguma coisa? Ele: só queria um cafezinho. Um café, só um café. Tô com fome. 1h30 da manhã, todo mundo ali esperando o voo de conexão. E eu falei: tá bom, vamos atrás de um café. Amigos do reino. E só achamos uma cabaninha aberta no meio do aeroporto da Turquia, que é um grande aeroporto. E eu disse: tá bom, vamos lá. E ele disse: eu quero um café. E um croissant também. E aí a moça deu um croissant e um café. E eu não tinha dinheiro turco, nem dólar. Passei o meu cartão. Paguei. E foi, né? Morreu. Amém. Amém, né? Glória a Deus. Quando eu chego em casa, eu recebo a fatura do cartão, porque naquela época vinha impresso. E aí eu olho para o valor da minha fatura e falo: não usei isso fora. Aí eu vou no detalhamento, Jamal. No detalhamento eu vejo lá, coffee shop Turquia. no aeroporto da Turquia. $100. Amigos do reino. Mas eu não tenho um amigo que me pagou um cafezinho de $100. Porque clonaram o meu cartão. E aquele cafezinho marotinho, assim, aquele de final de noite para dormir tranquilo, virou um café de $100, de R$500. Significa que a nossa amizade do reino é capaz que Cristo volte e eu não tenha recebido de volta o valor suficiente em café que um dia eu paguei. Mas eu continuo na Bíblia, que diz que é melhor termos amigos, olha aqui, que os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, assim como a doce amizade refresca a alma. Não refrescou a minha alma, mas ela refresca. Vou até tomar um suco aqui. Ela refresca. E assim seguimos. Essa é a vida, não é? Mas o verso 10, Cezinha, diz o seguinte: não abandone seus amigos, muito menos os seus pais. E corra para a sua família quando a coisa apertar. Melhor é o amigo próximo que uma família distante. Você voltou para casa saindo de Santo André, não era o plano, não era o que a gente tinha imaginado,
mas voltou por razão de uma grande missão. Voltou para Maceió, por quê? Nesse tempo, saindo daqui em outubro do ano passado, de 2021, retornou para Maceió com qual finalidade, Cezinha? Eita, depois da Turquia foi bom, gostei. A Maceió eu fui para cuidar dos meus pais, né? Na verdade, eu sou o caçula e o solteiro da família. Meus pais moram só, né? Papai está com Alzheimer, uma dificuldade muito grande no olho, mãe anda de bengala, não tem força. E na verdade eu fui para cuidar deles, né? Para estar com eles, para fazer o dia a dia. E tem sido para mim uma experiência muito grande, né? Você que cuidou de muita gente, centenas, milhares de pessoas nessa carreira como um profissional de educação física, agora se depara só com dois. Só com dois. Cuidando de dois. É. E com a mesma intensidade. É. E o incrível, Ximenes, quando eu vejo meu pai e minha mãe, né, com todas as dificuldades que eu tenho, que eu erro ainda com tudo, que eu quero acertar e às vezes eu erro. Mas eu dou o meu melhor para eles. Às vezes o meu melhor não é o melhor para eles, mas Deus sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho abrido mão, o que eu quero fazer para estar com eles, porque eu quero estar ali. Eu quero estar ali para ajudar, para somar. E não é aquela coisa de cuidar da doença. Eu não vou para lá para cuidar da doença. Está perto mesmo, como disse o Salomão Para aqui. estar perto deles. Minha mãe já ligou, perguntando como é que tu tá. Aliás, dona Carmelita, por favor, vem comigo aqui, câmeras. Dona Carmelita, a senhora é uma grande bênção. Jamais esquecerei aquele aipim com uma carne guisada que a senhora fez. Maravilhosa. Senhor Adelmo! O senhor também é incrível, tá? Aquele comentário lá da dona Patrícia não foi legal, mas tá aqui entre nós, né? Já tá resolvido, tá curado. E o melhor ainda foi ver o senhor tocando violão de primeira qualidade com Patrícia cantando. Bom demais, abraço para vocês, estou aqui com o filhinho de vocês, viu? O guri, como a senhora diz, meu gurizinho. O gurizinho da senhora está aqui na minha frente, é um abençoado também. Como é que estão lá, seu Adelmo e dona Carmen? Estão sendo bem cuidados nesse tempo? Estão sendo bem cuidados. De manhã é aquela correria, remédio, é aquilo, e de tarde tem sentar na cadeira lá, na televisão, assistir. Tem todo um ritual, né? Às vezes eu assisto com ele está assistindo uma série lá que já vai no 200 e poucos capítulos, né? E ele continua assistindo e eu estou com ele. Eu assisto, sento ali às vezes, de vez em quando, e jogos, né? Quando é jogo, ele quer assistir jogo e eu já sento com ele para assistir, né? Mas tem sido um tempo muito bom, Ximenes. Que bom. Fico feliz, porque é exatamente isso que o Salomão está deixando aqui para nós, né? Corra para sua família quando a coisa apertar. Melhor é um amigo próximo que uma família distante. Você tem os seus pais ainda, alguns não têm mais, nem pai. Aliás, alguns não têm o pai, outros não têm a mãe e outros não têm nenhum dos dois. Você tem os dois. Senhor Adelmo, com quantos anos? 75. 75. E dona Carmen? Vai fazer 80. Vai fazer 80 anos. É um privilégio desfrutar da presença deles e do jeito que estão. Eu os vi, né? Então, é um privilégio para você, desfrute disso aí, porque muitos já não têm a mesma alegria e não pode desfrutar disso aí, né? Salomão segue aqui com seus sábios conselhos, e o verso 11 é o seguinte: seja sábio, meu filho, e me faça feliz. Assim, nada que o mundo atirar em meu caminho irá me aborrecer. O prudente vê um problema se aproximando e foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara.
duas coisas aqui, mas a gente pode focar no... Você já sabe, meu filho, e me faça feliz. Feliz. A gente tem diversas formas de tentar, né, ou de fazer Deus feliz com a nossa vida, com as nossas atitudes. E hoje, Cezinha, o que você está vivendo, e pode ser uma grande lição para quem está nos assistindo aqui, que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Primeiro mandamento. Se você honrar pai e mãe, você está cumprindo um mandamento de Deus e colherá os frutos dele aqui, diz a palavra de Deus. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para quem está ouvindo a gente também. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem os dois ainda, né? O que fazer? Como é que a gente honra os pais? Qual é a melhor maneira, caminho de honrar os nossos pais, esses que ainda estão vivos? A minha maneira, eu já tive várias assim, situações de parar onde eu estava para voltar para Maceió por alguma coisa que aconteceu. Eu sempre fui assim. E tá lá com meus pais hoje, para mim, é uma honra, tá? Eu estava em São Paulo, muita coisa acontecendo em São Paulo. Tinha muita coisa acontecendo, ia acontecer mais coisas ainda. E quando eu escutei, estava no Egito, estava viajando. Quando eu escutei minha mãe ligando, alguns dos meus irmãos falando comigo o que estava acontecendo, e na hora eu não pensei o que ia acontecer em São Paulo, que a promessa que Deus tinha, que Ele tem uma promessa aqui para mim em São Paulo, Ele tem, eu sei disso. Mas Ele pediu para eu voltar para cuidar dos meus pais. E eu vou dizer assim, você pode ter 10 irmãos. Você pode ter 10 irmãos. Mas se Deus chama você para cuidar do seu pai e da sua mãe, você tem que cuidar. É você. É você. Eles podem morar do lado da sua mãe, do seu pai. Mas é você que tem que cuidar. Mesmo falhando, errando, às vezes falando coisas que não quer falar para eles, porque a gente é ser humano, a gente acaba. Tem situações que a gente... Sabe, mãe está errada, papai... Mas é você, não tem outra pessoa. Pode estar todos os irmãos do lado. Mas o chamado é você, e faça. Faça com amor, com carinho. Acorde todo dia, não é fácil você acordar todo dia. E todo dia tem que lutar. O seu pai está lutando, às vezes meu pai não quer mais viver. Já falou umas 2 vezes, não quero mais viver. Aí eu olho para minha mãe, eu não vou conseguir mais cuidar dele. E tá aquele negócio, aí tu chega com alegria, chega com amor, chega com carinho, com tudo que tu faz, tu faz eles felizes. E não é do jeito que tu dá o remédio, é do jeito que tu cuida. Eu chego gritando, brincando, dando risada. O que aconteceu ontem, passou mal, já brinco hoje. Então o chamado é seu, não é de ninguém. Você pode ter 10 irmãos, faça. Boa. Se a tarefa é sua, faça. Verso de número 18... tem a ver com isso aqui, Cezinha. Se você cuidar do seu pomar, colherá muitos frutos. É isso. A maneira com que você tem regado, a maneira com que você tem cuidado dos pais, como um mandamento bíblico, você vai colher os frutos e não tem como escapar disso. Nós colheremos os frutos de tudo aquilo que plantamos. Tudo aquilo que plantamos. Não tem como fugir disso daí, tá bom? Nós estamos aqui, né, Jamal, já pertinho aí da fase final, temos 5 minutos. Eu vou dar esses 5 minutos a César Fontes. César Fontes, o homem sorriso do rádio, treinador, profissional de educação física, dançarino, mais um grande servo. A gente já viveu muitas viagens juntos, muitos países juntos, sempre com a mesma alegria de servir, de preparar o ambiente, torná-lo melhor e mais alegre ao outro. Está aqui conosco nesse tempo, viveu aqui conosco também 1 ano, foi para casa cuidar dos pais, está passeando aqui. E como ele mesmo disse, tem uma missão a ser realizada lá, e logo depois
ele vai poder cumprir a outra missão que Deus o oferecer. Mas para a galera que está nos assistindo aí, que tem curtido aqui o Pod Coffee, né? E por incrível que pareça, hein, Jamal? O homem mais alegre hoje foi o Pod Coffee com menos irreverência. Quem diria? Né? Muito reflexivo. Quem diria, hein? Mas, Cezinha, conta uma boa história de uma das nossas viagens. E é óbvio, né, que dentro do horário permitido, que dentro dos detalhes permitido por mim, tá bom? Porque eu sempre terei a palavra final. Você compartilha com a galera uma viagem marcante, uma história marcante, um fato marcante, porque o Cezinha é um missionário também do esporte, tem usado o esporte para levar o evangelho a pessoas ao redor do mundo. E ele vai contar aqui uma história para a gente, deixar também uma lição sobre essa história, para a gente caminhar para o final do nosso programa de hoje. Eita, voltou. E cuidado. Eu lembro de uma história do que eu vivi. Você estava comigo lá em País de Gales, que tinha uma estação da dança, né? E foi incrível, né? Que a gente falava de todo o Brasil, o que acontecia no Brasil, né? Para as pessoas passarem nas estações e verem. E a minha estação era da dança, né? E aquilo me marcou muito porque passava as crianças, dançava comigo, eu sambava, fazia uma apresentaçãozinha. E no meio de tantas coisas lá, entrou uma cadeirante, né? E tu não tinha me falado nada, né? E a cadeirante entrando, e eu comecei a pedir a Deus o que eu ia fazer, porque a faculdade não me ensinou, os estudos não me ensinaram esse negócio. E ela entrou com a cadeira de roda e as crianças ali, e agora o que eu faço, né? Ela vai se sentir mal. E eu sentei no chão, as crianças sentaram no chão, e eu fiz toda a atividade sentado para ela se sentir bem naquele local. Participante. E não foi o César Fontes, foi Deus. Porque eu tinha ido para aquele lugar para servir. Mas eu não sabia que ia ser daquele jeito, né? Mas fez toda a diferença na vida daquela criança. Que eu nem vi, nem sabia quem era. Mas entrou ali, eu acho que foi para viver aquilo dali mesmo. E para mim marcou, porque eu não queria me exaltar. Eu queria que Deus me ajudasse naquela situação para ajudar aquela criança. Porque quando a gente sai daqui para uma viagem missionária, a gente vai para servir. E foi isso que eu quis fazer lá. Lições dessa experiência. Lição: amar o próximo. De qualquer jeito. Ele pode vir de qualquer jeito. Seja quem for. Seja quem for. Ajudar, servir. Além da criatividade, inspiração vinda do Espírito. Show de bola. Gente, César Fontes, direto da República das Alagoas. Mandamos buscar ele aqui no nosso jatinho. Não foi. Não tem nem jato, nem nada. Mas ele veio e nós tivemos esse papo aqui muito joia sobre a palavra, sobre a vida, sobre a honra aos pais, sobre tudo. O tempo voou, passou rápido, a gente nem brincou, nem demos muita risada, a não ser o café turco, né? O café da Turquia. Ele me deve, né? Ele tem uns 35 anos de crédito de café em aeroporto, e olha que o café no aeroporto é um pouquinho mais caro, mas eu tenho uns 35 anos de crédito de café em aeroporto, e ele há de pagar, eu creio nisso, antes de Jesus voltar. César Fontes, obrigado pela participação, pela vinda, pelo bate-papo, por saber que você tem honrado seus pais e cuidado deles. E espero muito em breve a gente estar junto de novo em viagens, mundo afora, Brasil afora, pregando a palavra de Deus através do esporte. Amém. Obrigado. Para você que nos acompanhou aqui no Pod Coffee, esse é o nosso antigo Café Refil, agora mais dinâmico, agora disponível no Spotify e em outras plataformas de podcast. Você pode ouvir aí do seu celular, num jeito mais leve, irreverente, diferenciado, mas sem perder a seriedade que só a palavra de Deus tem, tá bom? Nos acompanhe, siga-nos nas redes sociais, tem Instagram do Pod Coffee Oficial aqui,
você pode nos seguir, enviar para alguém. Nós temos o nosso canal aí do YouTube que você deve estar assistindo agora. Você pode também se inscrever, ativar o sininho e todo aquele script que os youtubers fazem. Pode enviar esse link para pessoas assistirem e serem abençoadas também, ou indicar as plataformas de podcast para que as pessoas ouçam enquanto correm, enquanto dirigem, enquanto trabalham, enquanto fazem o que quiserem, tá bom? O Pod Coffee foi demais hoje, assim como tem sido nas últimas semanas, e eu te espero na próxima com outros convidados para a gente terminar o provérbio, Jamal. Tá acabando, hein? Faltam alguns capítulos e logo mais faremos uma enquete de qual tema iniciaremos sobre essa palavra de Deus, onde refletiremos de maneira irreverente, alegre, divertida e com a mesma seriedade. Deus abençoe e uma ótima semana.